Olá a todos, meu nome é Regis André da Silva, eu sou estudante do curso de Física na Unifatesc. Essa é uma atividade prática de aprendizagem onde utilizaremos o simulador FET Colorado. O objetivo desta aula é demonstrar de forma visual e interativa o princípio da conservação de energia mecânica, analisando as transformações entre energia potencial e cinética, além dos efeitos de massa e do atrito no sistema. Eu vou apresentar rapidamente aqui as opções que a gente tem nesse simulador. Eu vou pegar o meu bonequinho aqui e colocar ele para ir andando na pista de skate enquanto eu vou demonstrando algumas coisas que acontecem aqui. Do lado esquerdo, em cima, eu tenho o gráfico de energia. E a gente pode ver que ele vai mudando a energia cinética e a energia potencial, conforme o skatista vai se movendo aqui na pista de half. Conforme ele sobe, ele ganha energia potencial e perde energia cinética. Quando ele desce, ele ganha energia cinética e perde a energia potencial. Ou seja, a energia potencial depende da nossa altura aí, né? Aqui do lado direito, eu tenho algumas opções que eu vou habilitar também. Eu tenho o gráfico de seletores, que é basicamente um gráfico também, só que ao invés desse daqui do lado esquerdo, ele é em forma de disco, né? Eu tenho também a velocidade aqui. Ele mostra pra gente a velocidade com que o skatista está andando aqui na rampa. A gente pode perceber que quando ele sobe, a velocidade vai diminuindo, e quando ele desce e chega aqui embaixo, ele atinge a maior velocidade dele. Vou colocar num movimento lento para a gente perceber melhor isso. Olha, zera, e quando ele desce, ele atinge, olha lá, 10 metros por segundo, e quando ele sobe, ele perde a velocidade toda até que ele começa a descer novamente. Vou habilitar aqui a trilha também. Essa opção aqui é para gravar o tempo. Então, eu vou dar uma pausa aqui no nosso bonequinho. Vou colocar ele aqui em cima e vou apertar um play aqui. Deixa eu colocar aqui no normal. E agora eu vou apertar play aqui para o bonequinho descer a pista de skate. Vocês podem notar que o tempo habilitou junto. Então a gente consegue marcar aqui o tempo do movimento do nosso skatista. Pausei, o tempo para junto. Eu vou passar para a opção aqui do lado, nas medições, que aqui nas medições a gente consegue ter uma noção de algumas outras coisas. Fica mais fácil para a gente ver algumas outras coisas. Vou habilitar também aqui o gráfico de seletores, vou habilitar a velocidade aqui também. Vou colocar o nosso bonequinho novamente para andar na pista de skate. Deixa eu dar uma pausa aqui, ou melhor, vou deixar ele aqui no lento. E quero começar a falar sobre algumas partes agora aqui, que é o atrito, a gravidade e a massa, né? Falando primeiramente sobre a gravidade. Aqui a gente tem a opção de dois extremos aqui, né? Deixa eu dar uma pausa aqui novamente. E vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu colocar o bonequinho aqui de novo. E vou mudar para a Lua. A gente pode ver que a gravidade na Lua aqui foi para 1 metro por segundo ao quadrado. Eu vou apertar play. Coloquei aqui no normal. E a gente pode perceber que o bonequinho ele se movimenta muito mais devagar do que estava se movimentando no movimento da Terra aqui, na gravidade da Terra. Olha só. Eu vou pausar aqui novamente para a gente ver a diferença. Vou colocar ele de novo aqui no início da pista. E vou mudar de Lua para Júpiter, onde a gravidade vai a 24,8 metros por segundo ao quadrado. E vou apertar play. Olha o que acontece agora, como ele vai rápido, subindo e descendo. A gravidade é a fonte da energia potencial. Ou seja, a energia potencial é a nossa massa vezes a gravidade vezes a altura. Se você aumenta a gravidade, o G, você aumenta a quantidade de joules, a energia, que o skatista ganha apenas por estar no topo da pista. Em Júpiter, com a gravidade alta, o skatista ele tem muito mais energia potencial. Quando ele desce, essa energia gigantesca é convertida em energia cinética muito rápido. Por isso ele fica extremamente veloz. Agora a gente pode ver que na Lua o processo já é o contrário. Vou mudar aqui novamente para a Lua, para a gente perceber aqui a diferença entre uma coisa e outra.
Na Lua, com a gravidade baixa, o skatista ele tem pouca energia potencial. A conversão para cinética é lenta, resultando em um movimento em câmera lenta. A aceleração na descida, né? A força que puxa o skatista para baixo é o peso. E o peso é o quê? É a massa vezes a gravidade. Quanto maior a gravidade, maior é a força resultante que empurra o skatista rampa abaixo. Pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, se a força-peso aumenta por causa da gravidade, a aceleração aumenta. Por isso ele ganha velocidade muito rápida, né? Ok. Vamos falar agora sobre a massa. O equilíbrio entre a energia e inércia, né? Se a gente igualar as energias, ou seja, a nossa energia potencial e a nossa energia cinética, a gente vai ter que massa vezes gravidade vezes altura vai ser igual a meio vezes massa vezes velocidade ao quadrado. Deixa eu colocar aqui na gravidade da Terra, para a gente ficar num meio termo aqui. E vou mexer aqui na minha massa. Vou colocar a massa aqui bem pouquinho, ó, tem 5 quilos, né, o nosso skatista aqui, e vou apertar play para ver o que acontece. E a gente percebe que a velocidade, ela não muda, né? Olha só, eu vou colocar esse mesmo bonequinho aqui, eu vou mudar agora aqui o peso dele, e vou colocar aqui ele com 100 quilos. E vou apertar play novamente, e vocês vão ver que a velocidade continua não mudando, ela continua a mesma, né? E por que isso daí acontece? Porque a massa, ela está dos dois lados da equação. Ou seja, ela se cancela. Isso significa que a velocidade, ela depende apenas da altura de onde ele cai e da gravidade. Quando tem mais massa, gera mais força puxando para baixo, mais energia potencial. Mais massa gera mais resistência ao movimento, ou seja, mais inércia. Notem que embora a energia total... deixa eu fazer uma coisa aqui, olha só que coisa interessante aqui. Se a gente colocar essa opção aqui da energia, a gente consegue mexer aqui, a gente consegue perceber a energia, o quanto tem de energia cinética, o quanto tem de energia potencial. Ó, vou colocar o bonequinho para andar aqui novamente. E vocês veem que aqui, ó, ele dá, ó, energia cinética em 463 joules, ó. A potencial tá 4.800 joules, ó. 5.000 joules ela dá aqui pra gente, né? Eu vou mudar aqui novamente essa história da massa. Eu vou colocar aqui, ó, 5 quilos. E vamos apertar play. Agora, olha só o que acontece, né? A nossa energia cinética vai para 20 joules. E a potencial, ela muda para 249. Ela baixou muito, né? Essa energia. Olha só que interessante isso, né? Agora, eu vou falar sobre uma outra opção que a gente tem aqui, que é o atrito. Deixa eu pausar o nosso bonequinho novamente aqui. Vou colocar ele aqui em cima. E vou apertar aqui, vou deixar ele com 60 quilos aqui novamente. E vou mexer no atrito, vou colocar um pouco de atrito aqui. E agora vocês podem perceber que o nosso disco aqui, o nosso gráfico, ele começa a mudar e o nosso boneco ele começa a ficar com um movimento cada vez menor. Olha só, né? Por causa do atrito, né? Que é essa força que empurra o skatista no sentido contrário do movimento. O atrito tenta parar o skatista, ó. Tá fazendo o skatista parar, ó. Que ele é diferente da velocidade, né? Que impede a massa da queda livre, né? A força do atrito depende diretamente da massa. Por que o atrito depende diretamente da massa? Vou colocar ele aqui novamente, aqui, ó. Porque o atrito depende da massa, né? Um skatista mais pesado, ele exerce uma força normal maior sobre a pista, o que aumenta a intensidade do atrito. A gente pode observar isso no gráfico, né? E tem uma coisa muito importante que acontece aqui também no atrito, que é o seguinte aqui, né?
ele ganha muito mais energia térmica quando ele está aqui embaixo. Deixa eu voltar aqui nesse daqui da introdução, que essa parte do atrito aqui fica bem legal aqui nesse gráfico aqui de barrinhas aqui pra gente, ó. Eu vou colocar aqui, ó, e vou apertar um play. Olha só o que acontece. Olha quando ele chega aqui embaixo, a quantidade de energia térmica que ele ganha, ó. Tá vendo? É muito mais do que a pista toda, basicamente, ó. Vou colocar novamente aqui para ele andar, ó. Ele vai descendo, ó lá, ó, e a energia térmica ela dá um salto quando ele chega aqui embaixo, né? Deixa eu mudar isso daqui para um pouco menos de atrito, para ver se a gente percebe isso de uma outra maneira, ó lá, ó. Tá vendo, ó? Olha o que acontece aqui na energia térmica, conforme chega aqui embaixo, a energia térmica ela aumenta rapidamente, né? E a energia térmica, ela é o quê? A nossa força de atrito, na verdade, ela é chamada de... A força de atrito, ela é o μ vezes a nossa normal. E o que é o μ? É o coeficiente de atrito, né? É o nível de rugosidade da pista. No simulador, ele é esse controle que a gente tem aqui, né? Então, a gente mexe nesse coeficiente de atrito aqui, ok? E a nossa normal, o que é a nossa normal, né? É a força que o skatista pressiona na pista, em superfícies planas, né? Em superfícies não só planas, né? A nossa normal é a massa vezes a gravidade vezes o nosso cosseno de θ, né? Notem que quanto mais o skatista percorre a pista, mais energia mecânica é convertida em calor, até que todo o movimento seja dissipado. O trabalho desse atrito, né, é um trabalho de atrito que gera tudo isso, né? E é importante observar, deixa eu colocar ele aqui com um pouco atrito aqui para ele ir rodando aqui pra gente. É importante observar que a força de atrito nessa pista, ela varia de acordo com a inclinação. Como a força normal depende do cosseno do ângulo da rampa, o atrito ele é mais intenso na parte baixa e horizontal do half, onde a pressão do skatista contra a superfície é máxima, né? Então, com essa simulação, pudemos concluir que a energia total de um skatista se conserva, transformando-se em potencial em cinética, e na presença de forças dissipativas em energia térmica. Vimos que, embora a massa altere a quantidade total de energia em joules, ela não interfere na velocidade final em sistemas conservativos, devido à inércia. Espero que essa explicação tenha sido clara e demonstre a importância dos simuladores no ensino da física. Obrigado pela atenção e até a próxima.